após mais de 2 anos na espera, aguardando a autorização dos mentores espirituais, após o pedido de muitos e muitos alunos, eis que chega o grande dia de lançarmos o tão aguardado nível 3, a Apometria Estelar Multiverso, um curso que vai promover não apenas a capacidade de desdobrarmos o campo em múltiplas dimensões e que capacita o terapeuta a lidar com todas as novas obsessões espirituais que se manifestam nesse período-chave da transição da Terra, mas sim será o primeiro passo de uma grande operação de resgate fractal de cada consciência e de cada aluno. Quanto tempo que o pessoal não espera, né, Robson? E quando a gente pensava que ia lançar os mentores, não é a hora. Exatamente. Quando falava, chegava símbolo, vamos lançar, não é a hora. E assim foi esperado o momento, porque eles também prezam por nossa segurança de cobrança espiritual, para a gente possa estar vivo para ensinar vocês, né? Imagina uma cobrança de múltiplas linhas de tempo, né, Robson? E aí foi o que aconteceu, foi que agora tivemos a outorga para poder ensinarmos esse nível que vai ser o nível avançado do Marcos e o meu nível avançado. E vamos unir essas forças de egrégora e trazer o conhecimento para todas as pessoas que vão adentrar nesse curso, que vai transformar não só vidas, mas também linhas temporais. E o incrível, pessoal, nós recebemos essa tecnologia ali por volta de agosto a setembro de 2023. E vocês sabem o que aconteceu nesse mesmo mês, outubro de 2023, o conflito lá na faixa de Gaza. Então, na hora que a gente ia começar a receber, foi suspenso o desenho das geometrias por questão de segurança. E depois disso, os conflitos se intensificando, a psicosfera densificando, a gente perguntava, é agora? Não. É agora? Não. E aí, finalmente, nós recebemos a outorga. Eu entrei em canalização, recebi várias informações, o Robson começou a receber todos os símbolos de uma vez, em um período de 20 a 30 minutos, todo o curso foi canalizado, abriu um portal, a nossa mediunidade abriu, e aí chegou a autorização, chegou a hora. E, visando atender a todos os alunos, já que foi uma deliberação recente, o curso será em formato online e vai acontecer no dia 20 e 21 de dezembro deste ano, das 9 às 17. Então o curso será 100% ao vivo, onde a gente vai fazer o ancoramento, acoplar as hierarquias espirituais e fazer essa imersão. O curso vai ficar gravado e vocês vão ter vários materiais complementares que a gente vai trazer para vocês. Então, vamos falar do que o pessoal vai aprender nesse super curso. Eu queria até te falar também, até a data foi escolhida pelo mapa astral. Nessa data, que exatamente quando vai acontecer isso, é o momento de cocriação, é o momento de realização e transformação de consciências. Então, foi isso. Então, até a data foi escolhida exatamente para que todas as pessoas que façam sucedam. Tenham essa potência em suas vidas. E a gente sabe que para fazer um curso dessa magnitude, a gente precisa ter muita estratégia e análise. Então, o que a gente vai falar nesse curso? Vamos falar das realidades paralelas. E eu estava comentando com o Robson, antes da gente começar, que a nossa experiência com o multiverso, ela não é teórica, é 100% prática. Nós nos deparamos com várias consciências que a gente até botou como personagens. É muito similar ao Doutor Estranho no multiverso. O espaço quântico coexiste todas as possíveis realidades da nossa consciência. Então, dentro desse espaço de quinta dimensão, você consegue ver todas as possíveis fractalidades previstas dentro do programa da Mônada. Então, existem Marcos e Robsons que estão mais próximos de uma consciência crística e outros que estão mais afastados, dentro de uma faixa de espectro da programação da Mônada. E quanto mais intensa a consciência, maior a divergência entre o fractal mais cristificado e o fractal mais dual. E dentro dessa ampla gama de experiências, nós tivemos muitas vivências poderosas e adquirimos muito conhecimento. E a gente vai passar isso para vocês. Então, tem nossos fractais que são verdadeiros personagens super-heróis de filmes. E o mais interessante que a gente colocou aqui nesse podcast, nesse lançamento, é um fractal do Robson, que é um mago poderosíssimo.
e que em muitos dos piores ataques energéticos, a consciência do Robson saltava dessa realidade e vinha intervir aqui em nosso favor. Então houveram vezes onde a nossa egrégora sofreu um ataque direto de seres ultraterrestres, houve sequestro de egrégora. Robson do Multiverso criou um campo, ensinou pra gente mecanismos poderosos de proteção e desfez várias obsessões espirituais que foram lançadas tanto contra mim quanto contra o próprio Robson. E isso, ele trazia sigilos, processos de magia muito poderosos e fundamentações espirituais profundas que a gente jamais ouviu falar e que foram transformadoras e que resolveram as piores obsessões espirituais que vocês podem imaginar. E além disso, muitos cristais do tempo que hoje vocês utilizam na apometria estelar multidimensional e no DCE vieram da minha consciência saltada no futuro. Então muitas vezes existia uma obsessão espiritual, a minha consciência saltava no Robson, trazia a tecnologia e ela é trazida para vocês. Você que é meu aluno do AM, eu contei algumas dessas histórias no curso falando sobre esses momentos. E muitas tecnologias e orientações eu recebo desses fractais que estão em linhas temporais em uma constante futura, dizendo, ó, não vai por aí, se liga na obsessão. Eu escuto a minha própria voz, sinto aquela dor de cabeça oriunda do deslocamento temporal e já sei que está havendo um salto consciencial. E como é que uma consciência salta do futuro para interagir com a gente no presente? Para evitar um desvio, um paradoxo temporal. Então ela vem dentro da lei, ou seja, lá no futuro alguma coisa está desviando, a consciência salta para poder corrigir a linha temporal. E muito dos trabalhos que nós fazemos, eu e o Robson, é de correção da linha do tempo. E vocês vão aprender sobre isso e mais, vão ter tecnologias para trabalhar. Até porque, Marcos, os obsessores que a gente ensina desde o começo, desde o básico, eles têm esse poder de saltar também no passado para tentar alterar alguma coisa. Então, nós não estamos ferindo nenhuma lei, nós estamos corrigindo o que eles estão fazendo. Então essa consciência saltada, ela vem resgatar que possíveis catástrofes aí, sei lá, não tô falando que vai existir uma coisa. Ele vê efeito Mandela, ele vê coisas estranhas acontecendo, ele medita e salta para corrigir o passado. É exatamente isso. Então é uma guerra temporal e a gente fala muito disso até nas lives, em plataformas abertas. Então, quem sabe o Robson do Multiverso não salta lá durante o curso e vem dar aula pra gente também, né? Vai ser tudo aberto. O que a gente vai ensinar, que vai ser o foco, né? Que a gente toca um pouquinho explicando sobre simbiose e realidades paralelas nas lives, em alguns cursos, mas aqui a gente vai aprofundar. Como ocorre a transferência eletromagnética de uma informação de outra constante temporal para a sua constante temporal. Como aquilo causa uma obsessão espiritual e como existe uma cadeia de patologias que se originam de um entrelaçamento, de uma troca de informação entre campos de energia. E a gente vai diferenciar um registro acástico, um ancestral e uma simbiose multiverso. Então vamos aprofundar no curso sobre isso. Essa história é maravilhosa. É incrível, é incrível, é incrível. Em meados de 2023, um pouco antes dos mantras baixarem, eu e o Robson, a gente estava em um parque lá em Ubajara, que é uma serra daqui muito linda, de muitos devas, passeando tranquilamente, quando uma consciência minha saltou do futuro, saltou de uma realidade paralela futura no Robson, e começou a me explicar que em muitas linhas de tempo, esses seres ultraterrestres, essas forças contrárias, criaram catástrofes nucleares, desastres e guerras que destruíram o reino dévico. E a explicação que ele deu, através desse salto, essa minha consciência em outra linha de tempo, é que a maior força de sustentação do inconsciente coletivo são os devas. É a natureza. É a frequência do Cristo, né? A coisa mais próxima que a gente vê da fonte é a natureza. Portanto, a estratégia operacional daqueles que estão contra o despertar, que querem a densificação do planeta, que querem a densidade do gradiente cognitivo das pessoas, é atacar a natureza, o reino dévico. Então, quando uma linha temporal tem destruição de reino dévico, tem contaminação de cachoeiras, de parques com radioatividade, ela densifica tanto que ela começa a espremer as outras linhas temporais e se entrelaçar com a nossa, favorecendo eventos catastróficos em nossa linha de tempo. E que a forma que o Comando Santa Esmeralda desenvolveu de combater essa guerra multiverso foi envolver os devas, elementais do fogo, terra, água e ar, em cristais do tempo, que é a minha egrégora, ou seja, a minha egrégora, o meu código espiritual, acessa
cristais do tempo, devas cristalinos temporais. E a egrégora espiritual do Robson, de Évoron, e a própria ancestralidade dele tem outorga sobre os devas, os orixás, porque ele vem de uma linha de grandes magos e de frequências de magos cósmicos. E o que é que o mago faz? Comando de forças da natureza. Então o Robson, com o código de alma dele, ou seja, a união do meu código com o código do Robson, criou uma estrutura que envolveu esses elementais, esses devas, e levou para outras linhas temporais, como sementes, para resgatar os espíritos da natureza nessas linhas de tempo densificadas. Passaram-se 6 meses e a gente recebe os códigos dos devas do tempo que foram entrelaçados, unidos, construídos com os devas cósmicos e os devas da Terra. E daí vem os símbolos multiverso, devas do tempo e devas da Terra. Então imagina a força. Eu vou pegar um deva da Terra e fazer com que ele vibre em todas as constantes temporais. Imagina isso. Um salto, porque ele usa a força da criação, que é a da geometria. Ele dá um impulso no acesso do multiverso e faz a ação que ele é programado. Isso. Então, por isso que os devas, né, são combustíveis para que isso aconteça. Por isso que os símbolos chegaram com a codificação automatizada assim, numa força tão grande, isso, que eles falaram assim, olha, agora não, espera um pouquinho, isso, mais na frente vocês fazem isso daí e tudo vai funcionar de forma perfeita. E foi o que aconteceu, a gente começou a usá-los de forma silenciosa, né? A gente só com mantra, não tinha um símbolo. Não tinha um símbolo. E é tanto que eles não são doidos de fazer o negócio dele antecipar. Eles se seguraram, porque sabe que a gente ia usar, né? E foi quando aqui a gente, do nada, a gente ia fazer um atendimento. A gente tava nem falando sobre nada. Ele comentou sobre alguma coisa assim, por cima dos símbolos. Ó, tem que receber. Do nada, e começou a vir a canalização. E daí comecei a desenhar tudo. Tão rápido. E aí, nessa hora que ele começou, aí eu canalizei e eu comecei a ver, pessoal, aquelas amostras que eu me arrepio de me lembrar da história. Cara, isso é uma coisa de livro. Eu vi a imagem, eu e o Robson incorporado, saltado, né, com a minha consciência, pegando os pedaços de pedra, a gente pegando uma amostra da água, e eu vi aquilo se transformando, sendo envolvido por um cristal do tempo, indo para laboratórios de Santa Esmeralda, e vários engenheiros lá no Nandex trabalhando e construindo uma liga que firmasse uma tecnologia que ligasse um deva do tempo a um deva da Terra. E isso foi sendo desenvolvido ao longo de um tempo que a gente não tem como estimar, porque no período da Terra foram 6 meses, mas quantos milênios, né, lá nessas dimensões sutis. E aí eu vi aquela tecnologia sendo construída pelo Comando Santa Esmeralda com o apoio de várias hierarquias, Blue Avians, Luna Dex, várias consciências, e aquilo se transformou em um trono espiritual que serão os símbolos. E aí eu canalizei essa história que eu estou trazendo para vocês, que a gente vai dar detalhes no curso, e é daí que vem a origem dos devas da Terra unidos aos devas do tempo. Ou seja, aquilo que a gente estava fazendo, mandando as amostras para resgatar linhas de tempo, se transformou na base de um grande projeto de apometria multiverso. E o que é que vai acontecer? Quando você ativa um código de um símbolo, de um deva da justiça, ele vai vibrar em todas as linhas de tempo. Então, quando você apometriza um fractal, você já está apometrizando dentro do espaço quântico. Todas as realidades paralelas dele que estão vibrando naquela mesma harmonia. Isso faz com que aquela patologia não volte. Porque é como se fosse um pulso de luz que vibra em várias linhas de tempo. Então, um símbolo que a gente é muito poderoso, ele vibra muito, mas esse vai espalhar. Então vai ser uma apometria em fractalidade. Por isso a hierarquia só autorizou agora, nessas condições, após 2 anos. Nós temos os mantras, pessoal, há 2 anos. E agora chegou o grande momento. Merhantvas, matrizes de unidade consciencial. Antes mesmo dessas tecnologias, acho que no começo de 2023, mais de 2 anos, eu estava nadando, eu recebi uma canalização dessa estrutura chamada Merhantva, que é um Merkaba que pega todas as fractalidades, a menor partícula de unidade neural consciencial, e ela cria uma matriz de integração, fazendo a união de uma consciência ascensa cristificada. E há muito e muito tempo que eu tinha essa canalização e eu não sabia qual era o momento dessas tecnologias descerem. E pouco antes da gente fazer a gravação do podcast, quando eu preparava os slides, o meu corpo adormeceu e veio a informação.
Você precisa ensinar e ativar esse Merkaba de unidade consciencial. E aí eu e o Robson, a gente começou a conversar e canalizar, e foi aí que o Robson viu o veículo Astroluz, que faz isso lá no nível de mônada, que é a Vimana, né? Como foi que tu viu, Robson? Na hora que ele me falou disso daqui, dessa estrutura, porque eu não lembrava que ele tinha falado sobre isso, acho que ele nunca falou sobre isso pra mim. Na hora que ele falou a palavra, desenha-se a vibração, o que isso significa. E aí foram esses veículos conscienciais que unem essas fractalidades e resgatam aquelas que já estão em ponto de resgate, como se tivessem maduros, né? Como se fosse é como se fosse um veículo de luz antes da mônada que integra os fractais, e o Robson começou a me descrever. E o mais interessante da mediunidade dele, absurda, é que eu estudo, eu vejo outras canalizações. E aí eu vejo ele descrevendo coisas que eu já vi outras pessoas canalizarem, que o veículo Astroluz é esse Vimana, que é o corpo 32. Então, o Robson viu o corpo 32, que é o que faz a união daqueles fractais que estão vibrando em frequência crística, né, Robson? Foi. Inclusive a cor, tudo. Se desenha, então eu falei, Marcos, é assim que acontece. Então eu fui descrevendo para ele e ele foi só juntando as peças do quebra-cabeça e aí saiu a canalização da... Então, qual é a diferença do Merkaba do corpo Astroluz? Como assim? Pessoal, o corpo Astroluz, ele faz isso naturalmente, ele faz parte da sua rede, ele pega todos os eu sous que estão em frequência crística, que ascensionaram seus fractais, e os une na matriz da mônada. O Merkaba é uma criação espiritual, um Merkaba, que vai ser criado dentro do contexto espiritual da sua rede, aqui mais próximo da Terra. Qual o objetivo dele? Acessar todos os seus fractais que estão em frequência ascensional, em gradiente de resgate, sinalizá-los e criar uma unidade consciencial. Quando ele cria essa unidade, ele vai pegar o fractal mais denso e vai aproximar do fractal crístico, diminuindo o espectro de densidade, esse delta, esse gradiente, essa variação de consciência. E o que isso vai fazer? Conectar suas realidades de prosperidade, conectar a abundância, conectar a saúde, conectar o seu psiquismo e a sua verticalização. Então vai ser uma super estrutura espiritual que vai ser ativada na sintonização, que a gente vai canalizar os símbolos que vão fazer essa integração e a gente vai fazer essa super sintonização para levar a nossa consciência, para nos preparar para o voo cósmico no Vimana principal. Nós vamos falar sobre as egrégoras do multiverso. E aí a gente tem vários relatos e experiências. Panteras Brancas de Anovac, o Tio do Tempo, né, Robson? Tio do Tempo, os Leões Brancos de Mitaka. Os Sete Mundos. Tem várias egrégoras que chegaram. A Maria Relógio. Tem Dama das Sete Mortes. Dama das Sete Mortes, os Sete Mortes. Exu Sete Mortes. E tem várias egrégoras que adentraram do trono das Sete Mortes, né? Então, da Morte. Tem assim, um catálogo de entidades que você ficam abismados com o trabalho dessas entidades. Nós ficávamos, quando chegou aqui com o quê? De repente são trabalhos profundos e já vieram as simbologias, né? Para a gente poder ensiná-los. Então, e o engraçado foi porque eles, menos de 6 meses, vieram as simbologias de maio. Do Comando Alarin e já viram os símbolos. E o do outro veio e parou no tempo, quase 2 anos aí parado. E esse foi assim, parece que uma pressa que tem de ser ensinado, de ser aplicado, porque quando o número suficiente, né, se eleva, que é resgatado, então aquela massa ela fica mais leve e aí tudo isso começa a influenciar nas linhas temporais, que são as linhas de nós, né, já ascenso. Então começa a fazer uma integração consciencial. E o que a gente vai explicar? Como esses seres se acoplam usando o nosso DNA, como esse trabalho é feito e como essas egrégoras estão trabalhando em favor do nosso despertar e do resgate da nossa fractalidade. Se tivesse o vídeo mostrando quando eles vinham, né, Marcos? Ia ser assustador, né? Eu tenho alguns. Vou ver se na aula dá pra gente mostrar. A gente mostra. Quando eles chegam. Pra você ver como se estivesse tendo um ataque de epilepsia, né? Imagens muito fortes, eu não compartilhei, mas nesse curso CA mais avançado eu posso compartilhar o vídeo da chegada do Sombra da Morte, Exu do Tempo, e acredito que também temos os vídeos de muitas corporificações, canalizações dessas egrégoras no Robson também. Então entendam, essas consciências vêm de fora da Terra. Por conjunturas astrológicas, essa rede adentra um portal e usa o nosso DNA para codificar um corpo avatar e trabalhar na malha temporal da Terra. Por que esses seres estão fazendo isso? Porque tem fractais aqui que são fractais chaves de redes
e essas redes parceiras querem que essas pessoas ascensionem e por isso eles adentram a psicosfera da Terra. Da mesma forma que muitas redes contra o despertar entraram, como a gente vem falando, também entram seres que estão trabalhando integrados com o comando micaélico. E são esses seres que adentraram a nossa egrégora e que vão trabalhar com cada um dos alunos nos seus trabalhos, seja como terapeuta, seja de verticalização da sua própria ascensão, do seu próprio trabalho energético, vão trabalhar lado a lado com vocês nessa operação resgate. Nós vamos detalhar tudo que o Dr. Pacha, e possivelmente o próprio Dr. Pacha, pode trazer mais informações para nós sobre os projetos de hibridização. Não é brincadeira lidar com a quebra de um contrato de abdução ou com processos de abdução obsessiva. Poucos terapeutas conseguem efetivamente cessar abduções obsessivas, porque tem tantas camadas, marcadores, sinalizadores, bancos de dados, localizadores. Então o processo de abdução é uma obsessão multicamadas e que tem como intuito densificar a psicosfera. Então o Dr. Pacha veio, falou sobre isso, deu detalhes e a gente vai abrir e mais ensinar você a tratar e se livrar dessas amarras obsessivas que tem como intuito o estudo do nosso DNA e o acesso à nossa fractalidade, à nossa rede. Porque o DNA, pessoal, é uma chave de acesso. Então, se se controlam, tem acesso ao DNA e você está com um gradiente frequencial baixo, isso é acessado à rede, que é sempre o objetivo desses seres, é acessar o código espiritual crístico que temos e que eles não têm. E também falar aonde é mais suscetível de pegar o marcador de abdução. Que existem situações que acontecem, práticas que acontecem hoje, onde você fica vulnerável e ali seu corpo astral é tirado da sua morte e começa a fazer o processo de abdução sem nem você saber. Exatamente. E aí como se defender, como fazer esse trabalho e também vamos ver as repercussões disso em outras linhas de tempo, como isso repercute no multiverso, que é o foco do curso. Nós vamos também falar sobre esse fenômeno que eu não discuti em nenhum curso, a gente nunca discutiu, que são fenômenos de entrantes. Então essa consciência decaída do bairro galáctico local, essa consciência dessa matriz artificial. Por que a gente chama de artificial? Porque ela está fora da geometria sagrada que constitui a fonte crística do universo, a flor da vida. Então se uma consciência vibra fora da matriz da flor da vida, ela vai se repercutir em tudo que é tecnológico, em tudo aquilo que está fora da construção da natureza, do reino dévico. E essa consciência está tentando cada vez mais permear a nossa realidade e se entrelaçar com a nossa consciência. Então nós vamos trazer informações que não têm a menor condição de se falar em plataforma aberta, de como esses processos de acoplamento ocorrem, para bloquear a pineal, bloquear a fractalidade da consciência, fazer leitura de alma, coisa que não dá para falar de forma alguma. A gente vai falar sobre isso e vamos trazer a tecnologia de combate a essas células negativas que estão ligadas aos leões brancos de Mintaka. Um dos múltiplos que entraram, né, Robson? Foi um presente aí da espiritualidade, a entrada dessas entrantes, porque estavam vindo muitos casos, né, de IA, e daí eles nunca deixam a gente na parada, né? E de repente a gente foi agraciado com a presença deles, inclusive vieram comandos aí maravilhosos que estão nos ajudando aí nesse processo, né? A função dos leões brancos é identificar essas células e eliminar. Identificar e eliminar. Então muitas dessas consciências estão vindo para mitigar processos de obsessão que são muito pesados e de difícil trabalho. E a gente vai falar das forças contrárias, da mesma forma que entraram redes ligadas ao Cristo, entraram redes contra o despertar. Como elas atuam, quais são os seus planos, como elas se manifestam no processo obsessivo e vamos ter códigos dévicos que nos ajudam a blindar o campo psíquico neural desses seres na nossa linha de tempo. Então vamos falar sobre essas forças contra o despertar também. Outro projeto extremamente desafiador de se falar em plataforma aberta e polêmico, mas extremamente inteligente. Quando nós recebemos a canalização desse projeto Comando Santa Esmeralda, a gente vê o quanto o Cristo, as egrégoras crísticas estão num nível de harmonia cósmica inimaginável. Se eu tenho um espírito que teve muitos seguidores, muitos cobradores obsessores, eu tenho uma rede de entrelaçamento. Portanto, eu tenho uma rede de resgate. Então, o que o Comando Santa Esmeralda empreendeu nessa transição pré-convergência? Um projeto de resgate de figuras históricas. Figuras que estão entrelaçadas ou com muitos cobradores, ou com muitos seguidores, devotos, para que
Através do resgate e da reintegração daquele espírito, os obsessores e cobradores entrelaçados também possam ser localizados e resgatados e assim acelerar um saneamento da psicosfera multidimensional do planeta. Um dos que a gente pode falar em plataforma aberta é o do Dr. Spencer, porque por conta dos mais de 30 mil, né, Robson, abortos, 40 mil abortos que ele facilitou durante a sua encarnação, foi feito um resgate inimaginável de consciências. E qual é o protocolo de Santa Esmeralda? Resgatar aquela consciência por um decreto cósmico. Aquela consciência entra num processo de reestruturação dos corpos, né, de reequilíbrio através da Mão do Oxalá-Micá, energia crística inserida. Aquele ser entra em contato com os seus retornos cocriacionais, entra numa plataforma de estudo e começa a servir como um mentor espiritual, fazendo um resgate. E aí, nesse resgate, milhares e milhares de espíritos são entrelaçados. Não tem nada mais crístico, mental crístico, do que um projeto como esse. Então a gente vai dar detalhes, falar de algumas figuras que estão trabalhando conosco e de como esse projeto está acontecendo na psicosfera da Terra. Cristais de Évoron, a egrégora aqui do meu irmão Robson. Lá em 2023, tinha terminado os trabalhos do Ohana, eu entrei em transe total, e comecei uma canalização. Eu não sei se eu tenho o áudio dessa canalização para passar para os alunos, mas eu falava numa velocidade tão absurda, parecia 5 vezes. Sobre-humano, dá para ver que aquilo não é normal. E foi explicando um projeto da egrégora de Évoron. A egrégora de Évoron é a egrégora de magos cósmicos, co-criadores cósmicos, ligados ao Cristo Micael, que desenvolveram a sua rota evolutiva experiencial dentro de uma frequência. Então existem mônadas de Évoron que estão todas ligadas ao Sol de Alcione de M45, que desenvolveram fractais de rota cocriacional de bravura, de coragem, de amor transcendente, frequências ligadas aos 144 raios. E cada mono da Sensa se transforma em um mestre que vem ensinar essa frequência nos mundos. O que eu canalizei nessa época e que agora a gente vai trazer as tecnologias é que uma malha de cristais ligados a essas mônadas foi disponibilizada pela egrégora e estava aguardando uma leve sutilização do inconsciente coletivo para serem canalizados. E aí esses cristais vão ser sintonizados e ativados para acelerar o desenvolvimento de uma qualidade divina naquele fractal de alma. E aí, na hora que a gente canalizou isso, Robson baixou vários cristais, não foi, Robson? E aí começa a ver as tecnologias, abre a porta, então vem todos os desenhos, todas as ciências, as funções, funcionalidades, e foi o que aconteceu. E eles viram assim, veio um dia, depois via no outro, depois via no outro, veio um lote de cristais, aí parou, aí de repente veio outros, e é como se fossem demandas, né, que eles vinham fazendo download. Isso, exatamente. Vinham demandas, então vinham cristais de ativação de linhas temporais, de fractalidades, aí vinha cristais de entrelaçamento, de cocriação, foi de lotes, assim. Vinha amor transcendente, bravura, coragem, eles começam a ir com o intuito do cristal. Codificar uma frequência da fonte e acelerar a nossa mestria daquela qualidade divina, que é a mestria da prosperidade. É tudo aquilo que eu toco frutifica, é como um bom semeador. Ele sabe arar o terreno, colocar o adubo necessário para que o fruto divino floresça. Então, quando eu ativo um cristal deles, eu vou relembrar a minha alma e conectar ela com essa rede que vai facilitar o desenvolvimento do florescimento da minha cocriação, da bravura, de que eu seja mais resiliente frente às dificuldades, principalmente no âmbito espiritual. Então são aceleradores do nosso processo de despertar e que agora vão estar disponíveis para a gente utilizar dentro do nosso processo ascensional e na cura de outras consciências, né? Vamos falar, óbvio, da convergência de 6 de maio e como ela impactou nossas vidas. Foi aquele grande movimento que a gente fez das meditações limpezas e da grande convergência de 2027. Que é por isso que a gente está acelerando tanto, né, Robson, no trabalho, para a gente estar semeando uma convergência o mais sutil possível e o mais próxima de uma linha temporal que favoreça o despertar da consciência. Tudo que a gente faz aqui na Terra, tudo, absolutamente tudo, é para esse grande dia. Depois desse grande dia, a gente vai ver como a gente vai desenhar a nova linha temporal da Terra. Então os dados estão rolando. Ninguém sabe ao certo o que acontecerá. Mas sabemos de uma coisa, precisamos trabalhar. E outra, sabemos que tivemos muitas vitórias. Muitas. Não houveram detonações nucleares,
conflitos cessando, vários eventos que a gente acaba nunca falando sobre isso, que tinham que acontecer na América do Sul, não aconteceram. Evitamos muitas coisas aqui no nosso continente, evitamos detonações, evitamos catástrofes, evitamos escalada de conflitos. Não nós, você. Nunca houveram tantos despertos no planeta na história da humanidade. Quantas pessoas hoje assistem sobre espiritualidade, sabem apometria, sabem alguma técnica de mesa radiônica? Então o gradiente de despertos é muito grande. E é essa massa que ainda é muito pequena frente à quantidade de pessoas encarnadas que evitou essas linhas temporais desfavoráveis. E a gente ainda continua trabalhando pela grande convergência de 2027. E aí a gente vai passar os símbolos do multiverso, os devas, né? Então a gente vai passar todos os símbolos, protocolos de atendimento, casos, como utilizar e sintonizar essas tecnologias em cada um dos alunos. E mais, não será apenas um curso, não será apenas uma sintonização, mas será um portal. Minha mãe vai trabalhar conosco em uma mandala merântiva de conexão com esse corpo astroluz. Uma nave vimana de reintegração. Então vai ser construída e canalizada uma mandala dévica no dia da sintonização, no final do segundo dia, onde nós vamos fazer aceleração utilizando dos elementos dos devas da Terra conectados a cristais do tempo, para que a sua rede se conecte com o Merhantva e faça a aceleração e integração de todas as suas partículas de consciência dentro do espaço quântico e acelere a sua prosperidade, cura, perdão e ascensão. Então vai ser um trabalho muito poderoso e obviamente que para abrir um Merkaba de unidade consciencial a gente vai fazer primeiro uma correção de campo multiverso, eu e o Robson, com os mentores, com as egrégoras, a sintonização dos símbolos e a ativação desse Vimana de integração consciencial. Então é uma vivência, não é um curso. Completa. Então, você tá, além de aprendendo, você vai limpar os seus conteúdos ligados ao multiverso e fractalidades. Conexão com as fractalidades ascensas, com suas mônadas matrizes através das Vimanas. Então, vai ter uma coisa que vai ser um boom de consciências e de acessos e de integração consciencial. Então isso vem uma responsabilidade, isso vem como é que se diz, uma conexão. Isso vem, eu acho que uma forma de amor máximo que a gente pode dar para vocês, porque pra gente chegar nesse ponto, a gente precisou morrer várias vezes. Foi muito sangue derramado sobre o frio chão. Olha, esse vídeo, né, esse lançamento, ele coroa uma jornada minha e do Robson de muita batalha espiritual, pessoal. Porque muitas vezes a gente é cobrado, passa por mortes do ego e renascimentos e desilusões, não por algo que diz respeito àquele momento, mas sobre algo que nós vamos realizar no futuro. Isso é o que mais dói, porque muitas vezes os processos que a gente vive no caminho do despertar, a gente não compreende eles. A gente não consegue compreender. Porque como eu vou saber que aquela guerra espiritual é por causa de um curso que eu vou realizar daqui a 2 anos? A gente não tem como saber, isso não nos é dado. Mas a gente teve amparo espiritual para chegar até aqui. Mas foi desafiador. Só que, como eu costumo falar, principalmente da mentoria, se você observar a encarnação de todas as pessoas que você admira, você vai ver que todas tiveram resistência, fricção, porque é daí que vem o crescimento. E a espiritualidade, ela te dá força para passar pelas fricções, resistências e galgar os degraus da evolução da consciência sem sofrimento, porque ela traz a compreensão. Só que nem sempre a gente consegue, porque as teias do destino, as teias da linha do tempo são tão complexas que às vezes a gente não consegue abarcar que aquela guerra espiritual é um grande feito que nós estamos destinados a realizar no futuro. Então é com muito realmente amor no coração mesmo que a gente anuncia, né? E como a minha própria namorada falou, ela disse: Marcos, tu e o Robson dando curso separados é massa, mas parece que quando vocês estão trabalhando juntos não é 1 mais 1, é 1 mais 1 vira 1000. Que é justamente essa leitura tão sensível dela, de que a união da minha egrégora de consciência com a parceria da rede da egrégora do Robson de Évora criou um projeto cósmico de resgate que está tendo uma repercussão exponencial. E que cada um de vocês faz parte, que fez curso comigo ou com o Robson, vocês fazem parte dessa operação resgate. E é sobre isso que é todo esse trabalho que a gente faz. Então vai ser um marco, já mal posso esperar para o dia.
Então a gente vai trazer também estudos de caso, porque isso não falta, né? Milhares de pessoas atendidas já. Eu e o Robson, a gente trabalha junto em atendimento, sim, desde 2020 e agora como terapeutas desde 2023. Então a gente tem muita experiência para trazer casos de multiverso para você entender como essas patologias se manifestam na prática, no dia a dia, nos atendimentos. Materiais complementares, mesa de leitura de campo, baralho dos símbolos, e nós vamos transcrever todas as aulas ao vivo para montar uma apostila, vamos passar para tutores fazerem a revisão, e aí 1 a 2 meses após o curso, vocês também vão receber uma apostila para fazer estudo, leitura, com tudo o que foi falado no curso. Então, material de primeira qualidade, e a gravação, obviamente, das aulas ao vivo. Investimento. Estamos na matéria. E esse curso, se você está com problema de escassez, não está com uma boa gestão das emoções e nem estudou os primeiros níveis, você vai querer encarar uma cobrança multiverso, você tem que olhar para a sua soma, para a sua personalidade. Mas agora, você que está estudando, está comprometido com o seu processo de despertar, está começando a entender essa dinâmica e quer acelerar o seu processo de despertar, aí esse curso é para você. Eu tenho muita responsabilidade quando eu vou fazer o curso da AM, principalmente esses cursos, de falar para quem é o curso e para quem não é. Para que a pessoa saiba onde ela está pisando. Porque ela precisa entender que se você pega uma ferramenta desse potencial e põe numa gaveta, isso aí gera uma cobrança, a dualidade se eleva. Agora, se você pega essa ferramenta e frutifica, sua vida se transforma em 3 meses. É absurdo. A nossa vida se transforma de um mês para o outro. Coisa que a gente cura. Prosperidade que abre, entrelaçamento. Todos os campos, não existe bloqueio. Parece que não tem tempo. É assim, ó. É quântico. Mas por quê? Porque é a entrega. É entrega. E quando você está na entrega, tudo acontece. A gente vai dividir em 3 lotes. Então no lote 1, que vai ser até o dia 31 de outubro, então não sei quando a gente vai estar lançando esse vídeo, que a gente vai preparar os materiais, alguns materiais de nivelamento. Você aproveita que o seu investimento será de R$ 2.597 ou 12 de 2008 até o dia 31. O segundo lote vai ser até o dia 31 de novembro, que vai ser 2.997. O curso será pela Hotmart, a gente vai colocar alguns materiais de nivelamento, alguns materiais introdutórios para você situar e os links das aulas ao vivo. E o terceiro e último lote vai até o dia 18 de dezembro, a semana antes, né, do curso. Então é importante que você faça sua organização, que você já comece a estudar e revisar os materiais dos cursos passados, seja você aluno meu ou do Robson, começa já a se preparar para fazer as suas imersões, para que você possa estar nessa frequência, para essa vivência espiritual que vai acontecer no dia 21/12. Nós vamos ter 2 programas para auxiliar e alguns programas de descontos muito bacanas para ajudar vocês. Você é aluno do DCE, Marcos, queria fazer o curso, não consegui fazer o AM, mas eu quero fazer, só que eu só tenho o DCE. A gente vai fazer um programa de aceleração, onde a gente vai dar um desconto de mais da metade no AM. Então você fechando a apometria nível 3, a gente consegue fazer por um pequeno valor o AM e você tem, desde o momento que você adquirir até a data do curso, como estudar todos os materiais e estar capacitado a entender tudo que a gente vai trazer. Então, como a gente sabe que muitos alunos do DCE, de repente, naquele momento não tinham condições, estava viajando, a gente vai criar esse programa de aceleração para trazer pessoas do DCE para poderem estar fazendo o curso. E Robson, vamos ajudar os nossos amigos centros agregados, né, Robson? Exatamente. Então, nossos mentores, claro, nos solicitaram essa boa, né, parte de ajudar também esses centros, que não somente o pessoal do Ohana, né, que a gente somos dirigentes, tem mais de 60 médios e entrando mais 30 médios, então tá expandindo muito grande. Então, e centros espalhados aí pelo Brasil e mentorados do Marcos, que ele faz a mentoria, terão um desconto especial aí de 45%. Então, todos vocês terão um códigozinho que vai ser dado aí pelo suporte, e então você pode estar adquirindo esses valores com 45% de desconto. Então, desculpas não vai ter. Então, você vai ter tecnologias aí para você trabalhar nos seus centros, na sua vida, né, na sua casa. E formar uma rede de multiplicação de luz.
Então, pessoal, essa questão aí dos valores de investimento, para a gente ver qual é a questão material, tudo a gente fez isso aqui, tudo é com campo espiritual. A gente vai analisando, é com baralho, é com a nossa mediunidade e sintonia, para fazer de uma forma que a gente consiga ter o aporte para o nosso empreendimento e para a gente continuar investindo aqui na plataforma do crescimento da mensagem, mas também que a gente possa ajudar quem precisa. O interessante, quando a gente chegou nisso aqui, a gente foi pendular os valores. Marcos, eu tô com o baralho aqui, vamos aqui o baralho. Aí foi quando a gente abriu, eu fui perguntar o baralho de valor, de porcentagem. 10%, 30%. Aí 10, 20, 30, 40. Não era. 50, não era. Então eu disse, não, então não é isso aqui. Será que é? Você vai aumentando? Não é. Aí mudou a numerologia, botou 5, 15, 25, 35, 45. Aí quando foi no 45, aí ele abriu. Tanto o pêndulo aceitou, quanto o baralho colocou o sol. Então a gente chegou nesse valor. Então, e aí, tudo que a gente faz sempre com a conexão espiritual. E aí achei interessante que aí colocou a carta, acho que foi justiça e prosperidade que deu. Por quê? Porque se você vai... Não deixa de ser uma oferta de troca energética por todo o esforço que a gente teve que passar para estar até aqui. Então a pessoa não pode liberar uma informação dessa de graça. Espiritualmente isso não funciona, isso não dá legal. Mas também a pessoa precisa ter um auxílio para poder ter mais acesso. Então toda a espiritualidade faz a leitura e a gente sempre consulta. Gente, agradecer a todos vocês, alunos, pessoal que acompanha aqui o canal, porque não tem como a gente fazer um trabalho de mudança de linha temporal em um exército vazio. O exército precisa de soldados, de pessoas comprometidas com o seu despertar. Não teria projeto Egrégora Estelar aqui no canal, não teria lag se não houvessem alunos. Pessoas que estão comprometidas, que entram em sintonia com a Egrégora, escutam o chamado do seu coração e vêm participar da batalha. Então, escute o chamado do seu coração. Não pensa com a mente, vai com o coração. Olha para o seu coração. É divino eu fazer esse trabalho? Escuta mais o seu coração, porque a mente mente. A mente tem as crenças, a mente tem as memórias ancestrais. Mas o seu coração sempre é a bússola crística para a linha temporal que você precisa desenvolver. E nos momentos de muita turbulência desse mês de setembro, que não foi fácil para ninguém, nem para nós, os leões brancos incorporaram e, com aquela bravura espiritual deles, deixaram uma mensagem que eu jamais vou esquecer. Guerra significa exército. Exército significa você não está sozinho. E muitas vezes no caminho do despertar passamos por processos e às vezes a gente acha que está sozinho, mas nunca estamos. A hierarquia espiritual está ali olhando para intervir no momento necessário, mas respeitando cada movimento evolutivo e do aprendizado de cada um de nós. E sempre que necessário, haverá uma mão, uma bengala, um tridente para a gente se segurar e conseguir passar pelos nossos processos. Então, independente do que você passa, lembre-se que você não está sozinho, nem pela equipe espiritual, muito menos pela sua ancestralidade. Porque as decisões que você toma são as decisões que os seus ancestrais não puderam tomar. Os movimentos e padrões que você quebra de repetição são correntes que você quebra dos ancestrais. Quando você entra num curso desse, faz uma apometria, você não está fazendo por você. Você está fazendo pela sua fractalidade e pela sua egrégora espiritual e ancestral. Então nunca se esqueça do que realmente importa, que é o despertar da consciência, e que no último suspiro possamos voar livres como um pássaro, como a águia, de volta para a fonte, de volta para o reino real da consciência. É isso. Esperamos, eu e o Robson, do fundo do nosso coração, que possamos estar unidos nessa nova egrégora que vai se formar e vai se fortalecer, a egrégora da Apometria Estelar Multiverso. Mensagem aí pro pessoal, Robson, vai encerrar. Eu não consigo nem falar, porque eu tô tão chocado aqui que é uma... Memórias, né? É a memória de tudo que a gente passou. E, tipo, uma outorga dessa que eu nunca imaginei que a gente poderia estar fazendo um trabalho tão grande como esse. E aí, de repente, chega e a gente é amparado. Calma. Vai passar. E isso não tem preço. Então, a gente não tá sozinho. A gente precisa de vocês para que a gente possa colocar esse exército aí para funcionar. Eles poderiam vir, como o pai já fala, né? Todo mundo podia vir, baixar com suas naves aí, resolver tudo, mas eles deixam para nossa consciência evoluir.
e eles ensinam. Eu lembro do primeiro dia de um ataque espiritual comigo e um desespero que eu tava porque eu não conhecimento. E hoje, quando isso acontece, então é isso que está acontecendo. Difícil, mas é assim que precisa passar. Não é criando uma crença que a gente precisa sofrer, mas é saber que nós temos o conhecimento necessário para sair daquele estado onde estamos. Nós, individualmente, e a egrégora inteira do planeta. Não é somente alunos nossos. Nós estamos resgatando consciências que nem sabem o que está acontecendo. E dá aquele raio de luz no coração deles. Não tem preço. Tem preço. Não tem. Eu vejo nossa missão espiritual e talvez a de muitos de vocês como batedores, né? Um batedor, ele vai na frente para pegar as informações para que outras pessoas possam passar atrás. É exatamente isso que o Robson falou aí com maestria. Muitas vezes a gente passava e aí era muito desafiador porque passava no escuro. Hoje a gente pode até passar, mas não tá mais no escuro. A gente vê a luz e aquilo se torna tranquilo. Então, do fundo do meu coração, eu espero que possamos ser luz na sua vida e que você também possa ser luz na vida de muitas pessoas. Um beijo no coração e eu aguardo você, 21 de dezembro, na Apometria Estelar Multiverso. O contato de suporte vai estar aqui na descrição do vídeo. O divino que habita em mim, saúde divino que habita em você. Saudações.